Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Para você que não me conhece, eu sou o Rudimar e eu posto aqui vídeos sobre Power Platform, principalmente sobre o Power Apps. Nesse vídeo eu vou estar respondendo mais uma pergunta, que é a pergunta do Cristóvão da Rosa, onde ele pergunta o seguinte: eu gostaria de pedir para você ensinar como capturar e manipular um texto de entrada do tipo Rich Text Editor, que é aquele tipo que permite você digitar e formatar um pouco melhor o seu texto. Para explicar um pouco melhor, eu vou criar essa página aqui, que seria uma página inicial de um aplicativo, usando esse Rich Text Editor como uma ferramenta para isso. Essa página ela tem um título, tem um GIF, tem um texto, um botão que vai para outra página e aqui uma URL onde eu clico. No caso aqui está o URL do meu canal, eu clico e ele abre aqui a página do canal. Então, depois da vinheta, nós vamos ver como construir essa página e usar essa ferramenta para nos auxiliar. Até lá! Rude responde. Para começar o nosso aprendizado, vamos para uma tela em branco que eu acabei de criar, onde nós vamos explorar um pouco mais esse editor de texto. Eu estou aqui na minha tela em branco. E nós vamos começar inserindo um editor de texto desse tipo, do Rich Text Editor, a partir do menu Inserir, Texto, Rich Text Editor, aqui. Ó, vou aumentar um pouco o tamanho dele. Veja que ele é daqueles editores de texto onde eu consigo colocar meus textos, né? Ó, bem-vindo ao aplicativo. Aí eu consigo botar em negrito, itálico, sublinhado, várias opções aqui. Consigo aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, a cor também, né? Vou trocar aqui, botar cinza e aumentar o tamanho da fonte para 28. Ó, então veja que ele permite fazer a edição do texto. Até aqui normal, nós já conhecemos esse tipo de editor, ele parece até um Word, só que com menos opções de formatação. Agora, esse tipo de texto, ele é uma entrada de texto igual à entrada de texto do outro tipo que nós somos acostumados a usar, que é o Text Input. Então, basicamente, a pessoa digita e consegue acessar o texto que está aqui dentro. Só que o texto que ele gera é um texto em HTML. Vamos fazer um teste. Ó, essa aqui é a entrada Text Input 2. Eu vou renomear para Input normal. E esse aqui eu vou renomear para Input Rich. Input Rich. Agora vamos acessar os textos desses dois elementos para ver o resultado. Eu vou vir aqui e inserir uma label. Vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Na primeira label, nós vamos acessar o texto do input de texto normal. É aquele que nós estamos acostumados, que é esse aqui. Como que eu acesso? Eu vou chamar input normal, que foi o nome que eu dei, ponto text. Então ele vai pegar o texto que está aqui dentro, no caso está text input. Vou trocar aqui para olá. E o segundo, nós vamos acessar o texto desse cara aqui, ó. Quando eu mexi aqui, ele perdeu as informações, então vamos escrever mais algumas coisas aqui dentro. Olá, tudo bem? Teste. Vou selecionar esse teste, vou trocar aqui para Add 1, que ele vai dar uma fonte maior, fonte de cabeçalho. E agora, nessa label aqui, vamos acessar o texto que está dentro desse input. Como que nós vamos fazer? Vai ser input rich, que é o nome que eu dei para essa entrada de texto, ponto HTML text. Ó, ele gera um HTML. Deixa eu aumentar aqui, ó, e dar um play. Veja que nós temos aqui alguns caracteres que não estão no nosso texto, que são as tags de HTML. Por exemplo, P quer dizer um parágrafo. Strong quer dizer que ele está em negrito. Ó. Esse rich text aqui, ó, ele está em negrito. Então, ele está dentro das tags strong. Ó. Abre o strong, está escrito aqui, ó, rich text, que é o que está lá dentro do nosso editor. E fecha o strong, barra strong, que vai fechar o negrito, para depois continuar com a fonte normal. A mesma coisa aqui para o teste, ó, do cabeçalho. Ele está abrindo a tag H1 e fechando a tag H1. E dentro tem a palavra teste, que vai gerar um cabeçalho.
Então não é interessante ver a saída dessa forma aqui, porque nós não sabemos ler HTML com os nossos olhos. E sim, nós podemos utilizar um texto do tipo HTML. Se eu for aqui em Text e selecionar aqui, ó, HTML Text, ele vai inserir um elemento que me permite inserir texto em HTML. Agora sim, vamos acessar o texto desse editor dentro desse elemento e ver como ele é mostrado para a gente. Vou apagar o que tem aqui no HTML Text e vou colocar input rich.html text. Agora deixa eu aumentar um pouco. Ó, e veja que ele já nos mostra o mesmo texto que está aqui dentro, que é um texto em HTML. Ó, converteu aqui para HTML e mostrou dentro do app. Beleza, agora nós já sabemos como acessar o texto que esse editor nos fornece. Então vamos usar esse aprendizado para criar a nossa tela inicial. Deixa eu apagar o restante aqui. Vamos ficar com esse texto em HTML e com esse editor Rich Text aqui. Vou aumentar aqui para ocupar metade da minha tela e esse cara aqui também. Certo, agora vamos digitar um texto que vai ser o texto da nossa tela inicial. Deixa eu apagar tudo que está aqui e vamos fazer o seguinte: bem-vindo ao app. Se você está assistindo até agora, já se inscreva no canal, pois eu estou preparando um próximo vídeo que eu vou mostrar como utilizar um editor de texto desse tipo para gerar um conteúdo de e-mail, um e-mail com assinatura e tudo mais, onde eu posso informar o e-mail da pessoa e enviar esse e-mail de dentro do app. Então já se inscreve, já curte o vídeo e ativa as notificações para receber a notificação quando eu fizer esse post. Agora vamos voltar ao conteúdo. Bem-vindo ao app que envia e-mails usando o Rich Text Editor. Nós não vamos enviar nenhum e-mail aqui, é só um exemplo, né? Então vamos fazer esse aqui virar um texto maior. Heading 1, vai ficar um texto maior, vamos centralizar. Esse editor aqui ele é simples, ele não permite inserir figura, então nós vamos fazer o quê? Deixar um espaço em branco e inserir a figura manualmente dentro do app nesse espaço que vai ficar em branco. Agora outro texto, clique no botão abaixo para navegar para a tela de envio de e-mails. Novamente eu vou centralizar, vou dar um Enter aqui e selecionar esse texto, trocar o tipo dele para Heading 3 para ficar um pouco maior, e aqui embaixo, link do site. Dei mais uns espaços, né, para colocar um botão aqui no meio. E aqui eu vou colocar um link usando essa entrada aqui, ó, que é o URL, que é o link. Então eu coloco o texto que eu quero mostrar, por exemplo, clique aqui. Agora a URL. Então esse aqui é o site que eu quero redirecionar quando o usuário clicar. Vamos dizer que é google.com. Dou um OK. Ó, gerou aqui todo o meu texto. Caso eu queira dar mais espaço, então eu vou dar uns enters aqui. Aqui eu também quero mais espaço para colocar a figura. E esse aqui basicamente, ó, é o texto lá da minha tela inicial. Agora basta colocar uma figura aqui no meio e o botão aqui. Tá? Porém, se eu apagar o texto que está aqui dentro desse editor, o texto que está aqui vai sumir. Por quê? E isso vai acontecer quando eu abrir o aplicativo de novo, pois esse aqui vai vir resetado, né? Ele vai vir com o texto padrão dele, que é o texto, quando eu clico aqui eu vejo a default, tá entre alguma mensagem aqui, algum rich text aqui, aquele textinho padrão que veio quando nós criamos. Então nós temos que pegar esse texto dele e salvar aqui para não perder. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma label novamente, né? Vou vir aqui, ó, inserir label ou rótulo. Dentro desse rótulo eu vou colocar o texto desse cara, né, que é o input rich
.html text. E agora eu vou copiar esse texto. Dei 2 cliques, Ctrl C. E aqui, nesse texto aqui que está pegando de lá, eu vou ter que dar um Ctrl V e substituir o texto que está aqui, o HTML que eu gerei, para que ele fique estático dentro do meu app e não seja perdido quando eu iniciar o app novamente. Então eu vou dar um Ctrl V aqui. Porém, temos um problema. Quando eu faço isso, e eu coloco aqui, eu tenho que transformar isso num texto, então eu coloco aqui aspas duplas no início e no fim, mas eu tenho as aspas duplas dentro do HTML que o Rich Text Editor gerou, ó, essas aspas aqui, ó. E eu tenho que substituir por aspas simples. Então eu vou encontrar todas elas que estão duplas e vou trocar por aspas simples para que o texto seja válido. Então vamos lá, uma por uma, fazendo isso. E só tem mais uma aqui do link. E pronto, agora ó, ficou tudo um texto, ficou vermelhinho. E ele está aqui com o texto em HTML e não está mais dependendo desse editor. Eu usei ele apenas para gerar esse HTML. Outra opção, ao invés de deixar ele aqui dentro da label, eu vou selecionar tudo, Ctrl A, vou recortar, dar um Ctrl X, e aqui no default desse cara, eu vou colar aquele texto. Agora, toda vez que eu iniciar o app, ele já vai vir com esse texto dentro dele, e essa label, agora sim eu posso pegar da minha entrada de texto. Pois ele está como default já esse texto aqui. E aí, quando eu começo o app, o texto já vai estar aqui. Caso eu queira modificar alguma coisa, eu posso vir aqui e modificar. Mas eu não posso esquecer do processo de atualizar o default dele novamente para que não seja perdido no próximo lançamento do app. Mas é uma forma boa e rápida de eu ter acesso ao elemento que cria esse texto aqui, caso seja necessário alterar. Uma vez que nós já temos o texto aqui no default, de como nós queremos que ele fique, eu vou esconder esse cara, vou vir aqui no visível dele e vou desmarcar. E pegar esse aqui e fazer ele ocupar a tela toda. Agora basta inserir a imagem aqui no meio e o botão. Vamos ir aqui então no botão, que é mais fácil. Colocar aqui no meio, trocar o texto dele, ir para a outra tela. E aqui na imagem, então vamos ir aqui em inserir, mídia, imagem, colocar a imagem aqui dentro. E agora escolher a imagem que nós queremos mostrar. Eu vim aqui no Google, procurei um GIF de e-mail, encontrei esse que eu gostei, abri ele numa nova aba e agora eu copiei o link dele e voltei aqui na imagem, coloquei aspas duplas e dentro dele o link e ele vai me mostrar direto essa imagem aqui dentro. Basta eu redimensionar para o tamanho que eu quero. Agora sim eu dou play e a nossa tela está pronta. Com exceção dessa barra lateral aqui que ficou porque eu dei alguns enters aqui embaixo depois desse link. Então vamos corrigir esse HTML para que não fique essa barra de rolagem aparecendo. Vou aqui no lateral, encontrar o meu editor de texto novamente. No default dele aqui, ó, tem vários enters que eu dei, que é esse P, abre P aqui e fecha P de parágrafo, vou apagá-los. E agora sim eu vou dar o play e ele está sem aqueles enters depois do link do site. E aqui está a minha tela inicial, basta eu colocar uma função nesse botão para ir para a próxima tela. E caso eu queira modificar aqui, repetir o mesmo processo de editar no editor de texto, pegar o HTML e colocar no default dele para que não seja perdido no próximo lançamento do app.